Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra, mais especificamente dos estúdios do Jornal O Vale. Eu sou a Vitória Lima, jornalista que vai te guiar por este segundo episódio do nosso podcast de Atualidades Isso Vale, onde a gente traz as pautas que estão borbulhando nas redes sociais aqui para nossa conversa no mundo offline. Se você ainda não percebeu, hoje a gente vai falar sobre música. Sobre Rita Lee, Elis Regina, Ney Matogrosso, Michael Jackson, Beatles e outros grandes artistas que estão sendo representados, relembrados e homenageados nas produções audiovisuais, no cinema, em documentários e em séries nas plataformas de streaming. Antes de mais nada, eu queria agradecer não só a você que está assistindo, que está nos escutando também, mas também aos nossos patrocinadores que fazem tudo isso possível. Unital, a melhor universidade mais próxima de você. E Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E eu também não posso esquecer de apresentar as vozes que eu convidei para participar dessa prosinha comigo hoje. Ela, que é um grande nome da cultura e da música aqui em São José, pesquisadora, pós-doutora em acervos musicais, educadora e produtora, Raquel Aranha. Obrigada. E é claro que eu iria chamar um amigo querido. Ele é cantor, ele é compositor, um artista completo que veio lá de Taubaté para falar com a gente, Krupinski. Obrigado pelo convite, Vitória. Prazer estar com vocês. Obrigada, gente, por aceitar vir aqui falar comigo sobre esse assunto que vocês dominam tanto. Já elevei a bola de vocês antes aqui no bate-papo. Eu senti aqui. Né? Vai ser complicado agora. Espero que vocês se sintam muito acolhidos, muito bem-vindos aqui à nossa mesa. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito gostosa com vocês dois. Obrigada. Bom, gente, para começar a nossa prosa, é legal a gente lembrar que a música e a memória, elas caminham juntas, né? A gente tem aí, quando essas memórias viram filmes, séries, documentários, a gente tá trazendo para esses filmes, para esses artistas, uma nova camada, né? Recentemente, a gente teve a estreia do filme do Ney Matogrosso, Homem com H, que não traz só a caminhada dele na música, mas também todo o cenário musical, né, do Brasil. Ali temos Cazuza, Gonzaguinha, mas não só isso, como também o cenário político, né, a questão da censura durante a ditadura, enfim, um recorte geral do Brasil. E aí eu queria ver de vocês também a vivência, né, de acordo com a vivência que vocês têm dentro da cultura e da música, como que essas produções impactam, né, nessa forma que a gente tem de olhar para esses artistas e para o cenário que eles eram inclusos, né? Ou ainda estão encaixados. Quem que vai? Primeiro as damas. Ai, bom, então, eu acho... É super apaixonante, né, esse assunto, porque no fundo, é o que você falou, música e memória estão conectadas, né? Quando a gente fala de um artista, eu conheço ele um pouquinho, a ponta final, que é o espetáculo, que é a produção, né? Aquilo é só um episódio dentro de uma trajetória imensa, né? Então, quando a gente assiste um filme ou lê um livro, eu tô com um livro aqui do Nelson Freire, né? Que é um pouco das camadas que você falou, né? Então, todo artista, né? Ele também, eu também, a gente tem milhões de histórias, milhões de vivências, tem todo o contexto cultural onde fazemos as nossas caminhadas, né? Então, quando isso vira um filme, vira um episódio, vira um podcast, ou vira um livro, ou vira um seriado, de certa forma, eu acho que ajuda a mastigar essa trajetória, né, de uma forma mais interessante, uma produção, para tirar até da invisibilidade essas camadas, porque a gente tem só um fragmento da pessoa, né? E aí a gente entende até muito mais a complexidade do artista, né? No caso do filme do Ney, eu assisti. É incrível, é maravilhoso perceber tantas camadas que passam pela família, né? A relação dele com a família, passa por onde ele morou, as formas que ele encontrou
para sobreviver como artista, sendo que a própria família não apoiava, né? Que é um drama que a gente vive muitas vezes, né? Então, enfim, traz tantas coisas que você entende. Nossa, aquele artista que é o Ney Matogrosso, ele é um conjunto de tudo aquilo que viveu desde a infância, né? E aí o filme traz isso, eu achei maravilhoso. Eu desconhecia muita coisa, né? Sim, eu também. Né? Eu acho que traz ali um novo holofote na vida dele. Eu acho muito legal que trouxe pequenos fragmentos, assim, eu que sou, assim, adoradora de Rita Lee, quando eu vi aquele pôster atrás ali na casa dele, uma pequena referência para uma pessoa que ele admirava muito, né? E eles foram amigos depois, posteriormente, ali na carreira deles. Mas é incrível ver ter essa nova visão da vida dele, essa nova visão também da questão política, questão de censura, como os artistas sofreram, né, naquela época com questão de censura. E não só isso, mas ele também como um artista LGBT, né? Ele foi colocado em caixinhas por muito tempo, né? Pela família, pela mídia, pelos próprios colegas ali, né, dos Secos e Molhados, né? A gente vê no filme que ele é até um pouquinho censurado, né? Não se veste desse jeito, não se move dessa forma. Então, é muito legal a gente ter esse recorte da vida dele. E eu acho incrível também que ele ainda está entre nós. Nossa, Sim. divino. Isso Que divino. Eu quero assistir incrível. um show dele. Sim. Meu Deus, eu quero. Eu fui no do Gil, que é outro também que eu tô esperando. Que sonho. Menina, o que foi aquilo? Foi incrível. Eu quero assistir um show do Ney também. Não, Pronto. com certeza. Né? Djavan também pra fechar. Djavan, que maravilhoso. Com certeza. Com certeza. Krupp. Completando isso também, que você já pontuou muito bem, eu acho que hoje em dia a gente tem uma facilidade de estar mais próximo dos artistas mais atuais por conta da internet. E antigamente a gente não tinha nenhuma ferramenta a não ser a mídia. Como você bem falou da censura, a mídia muitas vezes não queria mostrar algumas coisas. E o que o filme está fazendo não é nem só para introduzir para o jovem um cantor novo. Eu acho que é muito importante essa introdução para você entender quem foram as pessoas que trouxeram a música até onde ela está hoje, que é muito legal a gente entender isso. Que se hoje você gosta de ouvir um João, uma Luísa Sonza, até chegar aqui, nossa, teve muito artista para chegar nesse ponto no Brasil. Então, é bom para quem estava na época acompanhando saber mais do artista que ela gostava. E é bom para quem não conhecia, conhecer um artista novo para ela, né? Então, acho que esses filmes, eles fazem um trabalho enorme, assim, para a sociedade e para o Brasil, principalmente. Tem uma coisa também que eu notei, porque as pessoas que foram assistir o filme tinha diferentes gerações, né? Mas para nós, eu era criança, eu lembro do Ney, inclusive eu imitava o Ney. Eu acho que toda criança adorava imitar, porque ele dançava. Eu adorava imitar o Ney. Então, assim, quando eu assisti o filme, aquilo teve um significado muito grande pra minha própria história. Sabe quando você vai vendo assim pra trás? Eu falei, nossa, eu lembro daquela cena, eu lembro dele ter aparecido, enfim, com aquelas roupas. Era uma coisa que, quanto criança, eu talvez não entendesse o significado, a dimensão do Ney Matogrosso para a cultura brasileira, né? Sim. E aí, quando eu vi esse filme, com toda essa bagagem já, né? Eu falei, nossa, que lindo, né? E as pessoas que foram assistir também, que eram pessoas também mais velhas, elas se emocionavam muito, porque a figura do Ney Matogrosso para elas era contemporânea. Então é um filme que impactou, assim, para as novas gerações, assim, nossa, que trajetória esse cara, né? Para mim, eu falei, nossa, eu tenho um carinho pela figura dele, porque ele me marcou minha infância. E para quem era mais velho, né, eu falei, nossa, ele era o meu líder da época, né? Então eu achei muito bonito isso. E querendo ou não também, para os artistas, a vida acaba sendo arte também, né? Porque quando você vai compor em cima de uma coisa, muito provavelmente você já viveu ou você teve algum pensamento naquilo e aquilo impactou sua vida de alguma forma. Uhum. Então, quando a gente não tem esse acesso à vida completa do artista por conta que a gente não tinha essa possibilidade antes, a gente perde muito da arte do artista, né? Vendo o filme da Rita Lee também, o marido dela, ele conta muitas histórias sobre como cada música foi feita. Sim. Ai, então, isso é muito interessante, lindo, sabe? Isso. É muito lindo isso. É muito sensacional. É incrível, porque você comentou, né, Raquel, sobre essa questão dessa nostalgia, né? Esse saudosismo até que a gente tem com eles, né? Eu fui assistir com o filme do Ney com 2 amigas e a minha avó.
Porque minha que avó legal. falou, eu quero muito assistir. Falei, vó, então vamos, massa. vamos juntas. Minha mãe foi também. E assim, tadinha, vó, me perdoa, tá? Mas eu vou contar isso. Vai A explanar. minha avó, ela tem uma mania de dormir no cinema. Né? Ela sente sono, tadinha, ela quer dormir. Uhum. E eu falei, vó, você não vai dormir, hein? Você não vai dormir, hein? Gente, eu ficava olhando pro lado, assim... Dando aquela cutucada, né? Não, gente, não precisou. Ela tava assim, vidrada e vendo filme. Ah, tipo, que legal. Olha. ela olhava pra mim e falava assim, eu lembro quando aconteceu isso. Eu lembro quando eles, Então, quando gente, Secos e Molhados, né, foram lançados, fizeram o debut deles. E eu, assim, apaixonada, tipo assim, ainda mais por conta dessa bagagem, sabe? Por conta dessa bagagem histórica pra minha avó. E ao mesmo tempo, tem a minha irmã, que tem 18, que ela falou assim, queria tanto ter visto o filme do Ney. Eu falei, mas de onde você conhece? Sabe? E é esse ponto que eu quero chegar, que eu acho muito engraçado e muito curioso, que a gente tem hoje o TikTok e todas as outras redes sociais, que, né, a galera mais jovem tá ali mais ativa, trazendo esses novos artistas, trazendo essas produções audiovisuais, é claro, porque eu tô vendo muitos cortes do filme do Ney nas redes sociais, no TikTok, né? Mas essa questão da música mesmo, como o TikTok, como as redes sociais estão relembrando, renascendo essa galera. Rita Lee, por exemplo, esses tempos atrás, hitou a música dela, Minas de Sampa, que a galera tava fazendo uma trend e tal. Eu falei, cara, que engraçado, né? Tipo curioso, assim, eu bem escutava Rita quando eu era pequena, porque minha mãe tinha um CD, então eu ficava performando Rita Lee, Erva Venenosa. Você pode fazer um pouquinho só pra gente? Jamais. Não vou pagar esse mico. Não. Mas, assim, é muito engraçado ver como essa nova geração tá conhecendo de uma forma tão diferente, como você falou, pelas redes sociais. Uma coisa que talvez a nossa geração foi a última a conhecer esses artistas. Ainda em vida, talvez. E também de outras formas. Mais ativos, né? E também, assim, por CD, por rádio, por... Programa de televisão, Exato, Multishow, MTV e tudo mais. Então, é muito curioso, né? A gente vê como essa nova geração tá conhecendo esses artistas de uma nova forma. Mas o que você acha que eles... qual é a impressão que eles acham o quê? Com uma forma de curiosidade? O que você acha que é o impacto para eles dessa... Eu acho... O que você acha? Eu você acho... que tem uma irmã mais nova, né? Sim, então, eu acho muito curioso. E eu vejo... Eu vejo eles... Eu acho que, assim, a nostalgia é um sentimento coletivo, né? Todo mundo sente. Eu acho que eles veem essa questão da nostalgia. Tem esse hype pelo retrô, pelo vintage hoje, querendo ou não. Isso que eu ia falar, se ia por aí, música, né? Então eles veem, por exemplo, Rita, eles veem Gal, que pra gente não é nada retrô, também. Não é nada vintage, mas pra eles atual, é Erasmo. Então, assim, é muito curioso ver, e eu acho que eles realmente se apegam por conta disso. Pelo vintage, pelo retrô. Talvez, eu acho que muitos também para conhecer um pouco a história, não só dos artistas brasileiros também, né? Mas como artistas internacionais, a gente vê aí, por exemplo, Fleetwood Mac, que também tá super voltando. Galera dos anos 70, né? Então, tá voltando. De certa forma, parece que é uma curiosidade ou uma conexão, uma ponte, sei lá, com algo que eles não viveram, mas que despertam mais curiosidade, talvez, que o momento presente, né? Sim. Tem alguma coisa aí que eu tô pensando, assim, os sociólogos que respondam, por favor. Mas, né, o que acontece? E uma coisa que eu acho engraçada em tudo isso é que todas essas tecnologias, elas aproximaram muito mais do jovem, essas bandas mais antigas e afins, artistas antigos. E ao mesmo tempo, por exemplo, para as pessoas mais velhas que, por exemplo, não sabem mexer no Spotify ou no YouTube, às vezes pararam de ouvir os artistas que elas gostavam, porque nas rádios não tocam mais os artistas de antes. A gente fica numa programação que não muda muito de ano para ano, mas não toca mais aquilo que ela gostava de ouvir antes. Então, a gente tem o bônus da nova geração aprender a gostar, até nem por conta dos filmes dos artistas, mas às vezes uma música do Erasmo Carlos toca em um filme que bomba muito, como foi o caso do filme que ganhou Melhor Filme Estrangeiro, do Ainda Estou Aqui. A música bombou no TikTok também. E às vezes, né? Ela não tocou na rádio de novo.
curioso. E às vezes quem ouvia isso lá atrás não ouve mais, mas fala, pô, Erasmo Carlos era um cantor que eu Sabe que aconteceu gostava. uma coisa curiosa? Lá, posso falar? Claro. Lá no CDM, que é onde eu faço trabalho de, né, documentação musical, a gente tem uma fonoteca. Então a gente recebeu um monte de LPs e também aqueles de 78 rotações, não sei se vocês já viram, que é um bem pesadinho, assim. Enfim, é uma outra tecnologia anterior ao vinil. Caramba. E tem os CDs também. Mas olha, as pessoas vão lá. Tem gente que vai lá para pedir para colocar na vitrola. Para ouvir os sucessos da sua época. Então, tem gente que vai lá pedir para tocar Elis Regina, pede para tocar, sei lá, Roberto Carlos. Coisas que a gente tem lá, entre outros títulos que a gente tem, muita coisa variada. Lindo. Mas é muito legal, porque você fica olhando assim e a pessoa fica com aquela felicidade de ouvir de novo da forma como ela ouvia. E as crianças que estão em volta ficam assim, nossa, como isso funciona. Como isso funciona, né? Na cabeça legal. deles Não... criança, eu ainda não entendo o vinil. Sim, gente, aquilo é lindo, é lindo. E elas ficam olhando, porque é tudo muito mecânico, né? E é o movimento ao contrário do que a gente vive, que é tudo virtual e você perde o contato com as coisas, né? Ali você tem que fazer, você tem que erguer a alça, colocar o LP, sabe? Colocar no lugar certo, na faixa certa. Então, todos esses passos a passos, as crianças se encantam por isso. Sim. Então, é um movimento que eu acho bem interessante, vai um pouco ao revés, né? É uma contracultura, né? É. E querendo ou não, tá um boom de vinil, né? A gente tá vendo legal isso. Eles reviverem, né? Porque eu vejo, por exemplo, muitas amigas minhas que compraram um aparelho e tem coleção de vinil. Sabe? E tá voltando, né? Essa questão sempre da nostalgia. E eu tenho uma teoria pra isso. Eu acho, não sei, só um achismo. Mas eu acho que a gente perdeu com tudo sendo muito virtual, a gente perde a materialidade das coisas. A gente não sobrevive na nuvem, entendeu? A gente precisa de chão, a gente precisa de corpo, precisa de matéria. Então, eu acho que é uma forma da gente se enganchar com alguma matéria. Então, algo mais palpável vai acabar nos trazendo de novo para uma existência. Porque se fica tudo muito assim, nadando no nada, sei lá, a gente perde a conexão entre nós mesmos, entre o nosso passado, a nossa história, a nossa vida. Eu não sei, essa é a minha teoria. Porque isso vem com tanta força, né? Eu acho que é por isso, gente. A gente precisa da matéria, a gente precisa ter um gancho. Faz sentido, até porque, por exemplo, de geração para geração, eu lembro muito bem de quando eu era mais novo, meu pai me mostrando as músicas dele, e por mais que seja errado, gravando em um CD, né? E me passando as músicas, nossa, que ótimo, vou ouvir. Eu vou fazer o quê? Uma playlist no Spotify? Eu vou falar assim, filho, ouve isso aqui, que o papai sabe muito de música. Fazer aquele códigozinho de Spotify que você escaneia. É tudo muito impessoal e fica tudo muito assim, nadando no nada, né? As fotos. Gente, que coisa mais linda você pegar as fotos e ficar rememorando. As fotos que eu tenho a partir de, sei lá, 2008 pra frente, é tudo virtual. Pois eu não tenho mais nada. Porque, de repente, né? Se eu não faço backup toda hora. Mas as que eu tinha de 2000 para trás estão lá comigo. Eu sempre fico revisitando. Então, é a materialidade, né? Sim. Eu penso que é isso. Não sei. Eu já lancei uma teoria aqui. Foi perfeito. Eu fiquei assim. Lancei a teoria, total. Vamos ver. Não, é incrível porque essa questão da materialidade, né? Essa questão de ter algo material, de ter algo físico com a gente, é muito real. Você falou tudo. Assim, eu acho que é uma questão de... Eu acho que hoje a gente tá tão... É tudo tão, tipo, aqui eu tenho tudo. Aqui eu tenho minha música. Nada. E eu não tenho nada. Você não tem nada. Eu não tenho... Nada te pertence, de verdade. E você não tem nada. E outra também, se não tem se isso não está carregado, não tem, né? Eu não Já sou nada. era também. Eu não sou nada. Não é louco, gente? Mas se você tem as suas fotos, seus cadernos, sua história registrada em algum lugar, né? Sim. Você tem você pode contar sobre você, alguém pode olhar para você novamente em diferentes épocas. Por isso que eu sempre falo, gente, mantenha os seus caderninhos, seus diários, entendeu? Suas memórias, seus desejos em algum lugar palpável. Porque o resto é muito fluido, né? Sim. E isso não é fluido, isso aqui existe, pode durar 100, 200 anos.
E o que tá na internet já não dura 2 dias, Sim. né? Sim. Eu acho que é uma liquidez, É né? isto, É né? líquido, é muito líquido. É Então, pior que líquido, porque líquido tem algum da densidade. É pior, eu acho que é vapor. Você não tem nada, é ar. Você não tem. Você acha que tem, não tem. Bom, gente, voltando um pouco, a gente começou essa filosofia. Eu ia continuar, aí, falei assim, vou dar uma vamos segurada aqui. Vamos voltar. Vamos voltar para as produções. Vamos. Eu acho que... Mas a gente não vai parar de falar de memória, Com né? certeza. Querendo ou não. Eu queria muito perguntar, vocês assistiram o filme da Elis Regina? Ainda não. Que a Andrea Aorta fez. Gente, é perfeito. E também fala muito sobre a questão da ditadura. A gente tem ali uma cena que, infelizmente, eles cortaram, que tem a Rita. Ah, é? Que, enfim, é incrível. E eu acho que eu, pelo menos quando eu assisti, eu tive uma nova visão sobre a Elis. Uma visão da vida pessoal dela, muito mais profunda. Ali, o problema dela dentro do casamento, com os filhos, e, enfim, toda aquela questão política que estava rolando na época, enfim. Mas me trouxe ali uma memória afetiva justamente porque eu escutava muito quando eu era pequena. Eu tive uma sorte que meus pais me apresentaram. Eu ia falar isso, que maravilha. Sim, foi bem pouco, assim, eu fui descobrindo porque eles tinham muitos CDs e tal, eu ia mexendo, aí tinha CD da Rita, CD da Elis, CD de U2 e, enfim, Barão Vermelho, Que e aí legal. eu fui... Legião Urbana. Legião Urbana, então... Ouvindo nas viagens de carro, você colocava o CD ali, você... Nas minhas viagens, se eu estava responsável pela música, era sempre Rita Lee, mas... era sempre Rita Lee, meus pais não aguentavam mais ouvir. Mas, enfim, queria ver com vocês quais os filmes que vocês já assistiram. A gente estava comentando aqui antes também, né, que vocês assistiram alguns filmes que eu ainda não assisti. Então, se vocês puderem falar um pouco assim... Eu acho que em conjunto ninguém assistiu o filme que o outro assistiu. Né? Hoje a gente tava falando sobre isso, né? Ele assistiu um, eu assisti o outro. Eu assisti bastante dos internacionais. Quando saiu do Queen, eu fui ver no cinema com a minha mãe. Foi muito boa a experiência, assim, porque o meu pai ele sempre tentou me introduzir muito no rock. Eu cheguei aí um pouco, mas eu sou meio eclético, assim. Eu acabei indo pro sertanejo, eu fui pra todos os lugares e no final eu acabei mais nesse mundo mais de música urbana. Mas foi muito interessante ver a história do Freddie Mercury acontecendo junto com a história do Queen, de que ele nem fazia parte, ou até mesmo trazendo pro Brasil, dos filmes dos Mamonas. Então, acaba sendo o mesmo paralelo, tipo, a banda estava tocando e os cantores chegaram naquela banda e aí depois surgiu novamente uma nova banda ali e fez o sucesso que fez, por tempo completamente diferente. Mas é aquilo que eu disse antes no nosso papo aqui, de você entende o porquê que a música daquela pessoa fala aquelas frases, canta aquelas coisas, porque você começa a entender um pouco mais da vida da pessoa, por mais que não sejam filmes que vai ser 100% fiel ao que ele viveu, mas te passa uma ideia do que foi ali. Sim. Então, acho que traz muita riqueza pra você entender a obra. Um filme que eu assisti, que é bom, tem muito a ver com gosto, né? Você falou do... Eu, por exemplo, assisti o do Pixinguinha, que fala sobre Pixinguinha. Sim. Gente, eu já sou apaixonada por Pixinguinha e pela música dele. Ele é um maravilhoso. A gente tinha que ter uma estátua do Pixinguinha, assim. Porque pra ficar, sabe, reverenciando. Ele é maravilhoso. E aí, justamente, o filme traz muito dessas camadas da vida dele, né? Do quanto ele era humano, quanto ele abraçava, né? A vida musical dele, assim, com tanta paixão, sabe? É tão bonito. Eu já era apaixonada por Pixinguinha. Eu falei, gente, tem que reviver esse homem. Então, por exemplo, assisti o dele. Assisti também o do Nelson Freire, que é um filme documentário. Esse é mais documentário mesmo, que traz imagens dele, inclusive. E aí eu entendi muito mais também da complexidade desse grande pianista brasileiro, né? Que teve uma fama internacional incrível e que, pela nossa sorte, tem coisas dele lá no CDM. Really. Essa é a cara que eu fiz quando chegou. Eu falei, isso aqui é do Nelson Freire, tem coisas dele. Olha que interessante. No CDM, olha, vamos lá, vamos entender. Como que isso foi parar lá? Uma senhora que morava em São José, muito perto do Parque Vicente Naranjo, era muito amiga dele.
Então, toda a fase inicial da vida dele, inclusive quando ele era criança, tá na casa dela. Nossa. O que ela tem na casa dela? Fotos de quando o Nelson Freire tinha 14 anos, 13 anos. O menino Nelson Freire. Então, essa parte da vida dele, Nelson Freire, que quase ninguém conhece, e que não está justamente nesse filme, documentário que eu vi, temos tudo. Aqui em São José. Em São José dos Campos, no CDM, por causa desta senhora que tinha essa vida, né? Muita amizade com ele, e ela guardou as cartas, as fotos, os primeiros contratos de que ele tocou, né? Enfim, um monte de coisa. Então, ou seja, dá para fazer um outro documentário sobre a vida, a primeira vida, vamos dizer assim, do Nelson Freire, antes dele ganhar o mundo. E depois, como eles ficaram muito amigos, eles mantiveram amizade até o final. Né? Ele morreu antes dela, inclusive. Então, isso você vai vendo. Então, né? Eu falei, gente... Então, eu assisti também o dele. E vi que quanta coisa pode ser acrescentada àquele documentário, né? Sim. Então, eu tô lembrando desses dois, mas tem mais que eu assisti. Eu vou lembrar. Mas é muito legal também essa questão que você trouxe, porque nos filmes, nas produções audiovisuais, a gente tem a gente consegue ver um pouquinho deles antes. Uhum. Isso eu acho demais. Eu acho incrível. demais também. No documentário da Rita que tem disponível na Max, não tem, né? A gente começa ali com ela já entrando no Tutti Frutti e tal, ali já conhecendo o Roberto, né? O marido dela. Mas no livro dela tem. Tá vendo? E é incrível. E aí o do Ney também, toda a parte de infância dele, super complicada, né? Porque ele sofreu muito na mão do pai, né? Por conta... Mas tem uma coisa muito linda ali da infância dele, que eu não sabia. A relação dele com a natureza. Gente, Sim. isso é muito forte. Depois eu entendi, falei, gente, é verdade. Toda aquela coisa dele super... Um homem bicho, assim, um homem animal, né? Trouxe Agora tudo aquilo... você falando faz muito sentido. Trouxe tudo aquilo assim pra fora. Eu falei, gente, se ele não tivesse tido aquela infância super conectada com a natureza, né? E ele era muito observador, gostava muito. Aquilo tava nele, entendeu? Tava impregnado nele. Eu falei, gente... E hoje, tantos anos depois, ele comprou um sítio que ele transformou numa APA, né? Que é uma... de proteção ambiental, né? Área de proteção ambiental, onde ele recuperou e, enfim, é um sítio maravilhoso, onde ele recebe animais resgatados, né? Animais selvagens, ou seja, ele voltou para a origem dele. Ele voltou, porque aquilo é ele, entendeu? Eu falei, gente, agora faz todo sentido para mim quando eu vi aquelas imagens dele, todo bicho, assim, sendo artista e bicho, sabe? Sim, é incrível porque isso é ele como Ney. E isso é ele como Ney Matogrosso, como artista. Exato. Ele e a persona dele, tudo artista. Junto. Então, assim, eu acho incrível. Ele é pelo filme a gente consegue ver, pelo menos, assim, que ele como artista e ele como pessoa é uma coisa muito próxima, assim. Essa persona e eles têm a mesma energia, sabe? Essa mesma vibração de natureza, de homem-bicho, de homem... né, enfim, que... Muito potente nele, muito né? Muito potente. Bom, a gente falou um pouquinho sobre gosto musical, né? Sobre você falando que seu pai queria que você fosse do rock, mas você é muito... Desculpa, pai. Mas tem uma referência ou outra ali, né? Mas me desculpa. Não, imagina, um artista completíssimo. Vitória, para. Mas... Tem uma coisa, gente, que eu queria trazer aqui que eu achei muito interessante, que é uma pesquisa que o Vale fez. Tô curiosa, quero ouvir. Saber, né? Manda. Eu quero muito saber disso. Então, foi um levantamento feito pela Agile Pesquisas sobre o estilo musical preferido do joseense. Gente, vamos lá. Qual é a música pra falar isso? O Instituto, ele ouviu 600 pessoas entre os dias 14 e 17 de abril. Eu vou falar o top 5. Nossa. Rufem os tambores. De cima pra baixo ou de baixo pra cima? De baixo pra cima. Tá. O top 5 é... Quinto lugar, pagode, 5,10%. Da população desses 600. Isso, desses 600. O pagode, ele entra aí pelo menos no top 5. O MPB, com 11,10%. Gospel, com 11,90%.
O rock com 12,80% e o sertanejo disparadaço na frente com 20%. Dentro da população de São José dos Campos. Bom, primeiro, são 600 pessoas, né? Eu queria até saber qual que foi a amostragem, né? Eles 600 de toda a macro-região, ou, sabe? A idade, né? A idade, talvez sim. com algum um pouco mais de dados a gente conseguisse entender melhor o perfil, né? Mas Sim. eu consigo imaginar essas 5 bolhas em diferentes lugares, em rolês aqui no Vale do Paraíba, indo ouvir isso. Muito eu bom, consigo com entender certeza. isso. Sim. Mas eu sinto falta de algumas coisas que eu sei que rola muito no Vale, tipo assim, funk. Eu sei que, tipo, muita gente ouve, só que às vezes não é o principal, é só uma coisa, tipo assim, estou indo sair, vou ouvir um funk. E talvez eu acho também é muito questão da nossa bolha, né? Exato. Porque a nossa bolha escuta muito MPB. Então, quando eu vi, eu falei, caramba, mas só Tão pouco. 11,10%. Tipo assim, Nossa, como mas assim? ainda Todo fiquei mundo feliz, escuta. Sim. porque Sim, Sim, com eu certeza. também, eu não pelo menos, esperava. tá ali ainda, tá né? ali representado. Mas eu falei assim, esperava. nossa, mas só isso, só 11,10%. Tipo, cara, todo mundo que eu conheço escuta MPB. Mas aí a gente volta àquela questão. A minha é bolha a nossa mesmo bolha. não tá aí. A minha bolha é mais a galera que ouve um rap e tal. Eu já sabia que não ia estar, por exemplo. Mas é aquilo, né? Achei curioso também que não tenha nada sobre clássico, né? O que as pessoas chamam de música clássica. Porque quando tem concertos, lota. Mas é uma coisa assim, lota, né? E assim, de diferentes gerações. Então eu achei curioso. Sim. Como que isso não apareceu? Então, por que você acha, assim, que a música clássica, ela junta tantas gerações, tantas pessoas com gostos diferentes, muitas vezes? Porque, às vezes, a pessoa que se encaixa ali no sertanejo, nos 20% do sertanejo, também gosta de ir num concerto, talvez. Então, é isso que eu tô pensando. Eu acho que há algumas coisas que são meio transversais. E talvez justamente essas porcentagens não indiquem muito que a pessoa só vai. Ouvir isso. Mas talvez que ela É o preferido, predominantemente sim. escuta Se mais isso do que tirasse outras coisas. Sim. Qual que é o seu principal? A pessoa fala esse, sabe? né? Que elas já falaram nas pesquisas. Se a gente tivesse a amostragem dos outros 2 principais, Exato. Alguma talvez coisa. a gente tinha alguma coisa mais... Olha aí, fica a dica. Vamos expandir essa pesquisa. Mas Vamos, com certeza. Estamos Eu interessados. posso estar falando muita besteira, mas aí você me corrige, tá? Porque eu não sou muito quem do sou clássico. Aí você vem e me ajuda. Mas eu acho que também é muito sobre o evento da apresentação clássica. Ela não é só um show, ela é um espetáculo acontecendo. Então eu acho que conta também muito mais para essa parte do que só ouvir a música. Dependendo de onde é, por exemplo, eu já me apresentei no Museu Felícia Lehner, que é lá em Campos. Eu não apresentei no auditório, eu apresentei onde é o pôr do sol. Mas aquele auditório cheio de pessoas para ouvir uma peça clássica, aquilo é um espetáculo. Entendi. Então, você não tá indo só pra ouvir a música. É toda uma experiência em volta daquilo. Então, às vezes, a pessoa não ouve aquela música 24 horas por dia, ou não é a maior parte do tempo que ela ouve aquele gênero musical. Mas o espetáculo de estar ali vivendo aquele momento, junto com alguém ou sozinho, conta muito também, eu acho. Eu acho que tem uma coisa que, para mim, define bem, assim, quando você vai assistir como ele fala, né, um espetáculo de música que a gente chama de clássica, acho que tem uma diferença no comportamento. Normalmente você tem que ficar em silêncio, porque o silêncio é exigido nesse tipo de situação, né? Ao contrário dos shows. O show você tá livre, você pode pegar seu celular, você pode conversar com alguém, chamar, eu tô aqui, tá uma maravilha, vem pra cá, ou sei lá. E nessas apresentações, né, de música clássica, não. Você precisa estar em silêncio, porque senão você não absorve essa experiência ao máximo, né? Ela depende do silêncio. Então, eu não sei, eu fico pensando, às vezes é isso também, porque para a gente ouvir e apreciar a música clássica, normalmente você tem que ficar em silêncio e se concentrar. E hoje a gente não tem o silêncio, você não tem nem o tempo, porque a gente está sempre no dia a dia. É um outro tipo de comportamento, né? Então, quem aprende a gostar desse tipo de repertório te coloca obrigatoriamente num comportamento de concentração, tanto para tocar quanto para ouvir, para assimilar, entendeu? E isso também é uma contracorrente, porque não é o que a gente vive. Então, Sim. eu acho que tem a ver com isso também. Com certeza. Você falou sobre isso de silêncio, e a gente falando sobre cinema também, eu tive uma experiência terrível no cinema recentemente, porque eu fui assistir um filme
E as pessoas não ficavam em silêncio. As pessoas hoje têm dificuldade em ficar em silêncio crônico, dentro de uma sala de cinema. Querem fazer aquilo sobre elas e não sobre assistir o filme, Exato. né? E assim, era Nosferatu. Então é um filme muito delicado. Não é pra todo mundo. É um filme, né, um pouco mais pesado. Tem algumas cenas ali. E não é pra todo mundo. Aí pessoas que com certeza não gostariam desse filme foram assistir, ficaram comentando sobre o filme durante a sessão toda. Enfim, foi bem desagradável. E eu voltei pra casa pensando nisso, né? Sobre a dificuldade que a gente tem hoje de fazer silêncio, de apreciar alguma coisa, de apreciar um show, de apreciar um filme, de apreciar uma história, de estar ali por completo. E não, né, sei lá, mexendo no celular ou conversando com alguém. A gente vê isso muito nos vídeos em TikTok e Instagram, que muitas vezes tem o corte de um podcast em cima e embaixo tem, tipo, alguém jogando Subway Surfers, alguma coisa assim, sério? algum joguinho assim. Nossa, cortando, tipo, areia. Qualquer coisa que vai te prender pra você não ligar pro que tá falando, às vezes, mas você quer saber aonde vai chegar aquele vídeo. Gente, É como que você loucura. dividisse a atenção. sua atenção ali em duas coisas. Pra retenção ser maior dentro Que do coisa vídeo. louca, né? Exato. Inclusive, Isso é até bizarro. voltando nesse assunto que você Bizarro. falou da rede social, eu acho que, por exemplo, a gente falou de músicas antigas que voltaram em tendência nas redes sociais. Por mais que elas voltem em tendência e aumente um pouco o play nos streamings, é muito mais sobre fazer parte de uma tendência do que às vezes você dá a atenção que aquela música precisa de você fazer o silêncio e ouvir Eu o que acho. aquele cantor tá cantando. E eu não tô dizendo, Perfeito. tipo, minhas músicas, tô dizendo músicas no geral. Porque fazer parte da tendência pra você conseguir um pouco mais de like, um pouco mais de view, é entendível. Só que ao mesmo tempo você podia estar ganhando uma música nova pro seu repertório de vida. A gente falou muito de memória e tem muitas músicas específicas que eu ouço e eu lembro exatamente daquele sentimento que eu ouvi a primeira vez, ou quando a música demorou, mas ela bateu em mim, eu falei assim, eu gosto dessa música. Então, às vezes, a gente perde isso porque a gente tá nessa loucura, porque a música, ela não tá competindo com outra música. Eu não tô competindo com a música clássica, eu não tô competindo com os outros artistas da região ou com artistas maiores. Eu tô competindo com o TikTok no vídeo que não tem nada a ver, eu tô competindo com a série da Netflix. Eu tô competindo com tudo pra pessoa dar uma atenção numa música. Então, chega nesse ponto de... Será que estão dando atenção devida para a música, sabe? Nossa, Sim. isso me fez pensar uma coisa, um parênteses, que é o seguinte: a música, ela é usada muito em terapias para recuperação de memória. Uma delas, por exemplo, tem a ver com Alzheimer. Não sei se vocês sabiam disso. Os pacientes de Alzheimer, já no estágio um pouco mais avançado, eles perdem muito a memória mais próxima. Mas eles acabam ainda conseguindo acessar memórias muito antigas. Olha que louco, né? Eles perdem a noção do cotidiano, perdem isso aí. Mas coisas bem lá de trás eles ainda lembram. Mas como que um caminho para atingir essas memórias e trazer a pessoa à música? Então, eu tive contato com um músico, um grande músico maravilhoso, Maestro Cunha, que foi um dos responsáveis pelo CDM também vir à vida. Ele teve Alzheimer. E quando a gente ia na casa dele visitar, a gente tocava para ele, ele começava a mexer os dedos, sabe? Lembrar da música, tentar falar. Ele tentava se comunicar. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, para essa geração que parava para ver a música, para degustar, para absorver e para marcar. Como você falou, eu lembro até do sentimento. Ele também. Então, quando a gente tocava aquilo que ele amava, ele voltava imediatamente. Os olhos dele, assim, voltavam pra gente, sabe? Ele voltava pro presente. Agora, imagina... eu fiquei também minha cabeça arrepiada. Agora, tu imagina essa geração de hoje, vai. Se essas pessoas, Deus me livre, mas se elas tiverem Alzheimer, elas vão se conectar com o quê? Não existe música, não existe materialidade, não existe lastro, não existe nada. Não existe memória... um gancho suficiente, entendeu? Então eu tô até imaginando assim, lá pra frente, como que eles vão... É uma pena. A gente vai perder um grande caminho de chamar a pessoa pro presente, que é a música. Não vamos ter, porque isso não vai ter. Sim. Essa memória não vai ser significada da mesma forma. Ela não vai imprimir
Porque não dá tempo de imprimir. A gente não vive para imprimir as impressões. A gente vive uma coisa muito, como você falou, né? O líquido, o ar, sei lá. Tô viajando nisso agora. Falei, meu Deus, e agora? Não, mas foi perfeito. Isso é muito legal mesmo, porque... poxa, essa nova geração, eu acho que, na verdade, não é nem... Talvez nem por conta da materialidade, mas é por conta de... Tem tanta coisa. São tantas músicas, são tantas trends, são tantos artistas vindo ao mesmo tempo. Digerir. É muita coisa pra digerir. Né? Então, eles vão tentar lembrar, vai ser um grande misturado de coisa, porque é tanta coisa, é tanta... Sabe, é tanta informação que eles estão recebendo. A gente, né? Porque a gente é um bombardeio, né? Não adianta. Mas quando passa pelo corpo, a gente lembra. Ou seja, se você dança aquela música que você ama, sei lá, tem umas dancinhas e tal, isso você vai lembrar. Entendeu? Tem que estar no corpo. Se você toca um instrumento, você vai lembrar. Porque a memória física, ela é muito forte. Se você associa sentimento, conhecimento com memória física, você vai lembrar. Entendeu? Só que se você não faz se o teu gesto é só 2 dedinhos, o que você vai lembrar? Você vai ficar fazendo isso aqui na tua memória, entendeu? Você não tem dança, não tem movimento, não tem música, não tem, sei lá, pintura. Aquela imitação da Rita Lee, ela vai lembrar, por exemplo, né? Que ela faz. Né? A minha apresentação, a minha dança de erva venenosa. Exatamente, você vai lembrar. Com certeza. Com certeza, meu. Quando passa pelo corpo, a gente lembra. Com certeza. Por isso que eu falei da materialidade, né? Ai, gente, Deus, muita coisa. É muita coisa. Muito assunto. É muito assunto. Muito assunto. Poderia ficar aqui mais uma hora conversando com vocês. Desliga, a gente fica também. A gente vai ficar, a gente vai desligar tudo e a gente vai ficar aqui conversando. Nosso tempo tá chegando ao fim. Passou rápido. Foi muito rápido. Eu olhei aqui e falei, Jesus, mas já acabou. Foi lindo conversar com vocês. Adorei de verdade. Adorei falar sobre música, sobre produção audiovisual. Querendo ou não, a gente chegou a falar memória, principalmente memória. E como a música, ela traz isso tão forte pra gente, sabe? Agradeço muito. Krupp, amigo querido... Obrigada pela sua presença, por ter trazido essa sensibilidade da música. Enfim, muito obrigada por ter vindo lá de Taubaté, muito longe, mas... Nossa, eu tive que sair 6 horas da manhã de casa. Olha só, obrigada, viu, amigo, por ter vindo. Imagina, obrigado mesmo, amigo. Raquel, obrigada. Que prazer, que honra ter você aqui. Eu que agradeço. Prazer te conhecer também, é a primeira vez que eu tô te conhecendo, assim, pessoalmente, né? Obrigada por todo esse seu olhar da cultura, foi lindo ouvir você falar, você vir com as suas teorias também, eu achei demais, a gente teve vários insights aqui, foi incrível. Foi mesmo, eu que agradeço, foi um prazer, e visita a gente lá, minha gente. Com certeza. Vai lá, Parque Vicente Aranha. Isso mesmo, fala pra todo mundo que ainda não sabe aonde é. Sim, olha só, quando você entra no Parque Vicente Aranha, tem aquele pavilhão central bem no meio, né, aquele grandão, você vai pela esquerda. Contorna ele pela esquerda, você vai ver um no canto esquerdo que se chama Pavilhão Marina Cresp, um amarelinho bonitinho, todo reformado. É ali. Então, no sábado e domingo fica aberta a nossa fonoteca. Então, vocês podem ir lá, principalmente no sábado, na verdade. Sábado de manhã, de 10h30 a meio-dia, e sábado à tarde, das 2 às 3h30. Vocês podem ir lá ver todos os nossos LPs, nossos 78 redações, nossas coisas lindas. A gente vai adorar. Eu vou. Nossa, eu quero muito ir. Pois pode ir. Vamos todos. Bom, e eu vou usar esses últimos minutinhos que a gente tem junto para agradecer pelos feedbacks incríveis que eu e o Vale recebemos depois desse primeiro episódio do nosso podcast, nosso episódio piloto do Isso Vale. Obrigada, muito obrigada pelo carinho, por todo o apoio que eu recebi da minha família, dos meus amigos, colegas de trabalho, enfim, muito obrigada, de verdade. É claro, assim, que não dá para agradar todo mundo, mas como já diria a Santa Rita Lee, do qual eu amo e venero, mas enquanto estou viva e cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. É isso, muito obrigada por estarem aqui conosco. Um beijo e até a próxima.